Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 13, o seguinte: Mas Jesus lhes disse: Dai-lhes vós mesmo de comer. E eles disseram: Senhor, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos tempos em que a demanda sobre nós parece ser maior do que os recursos que nós temos. A vida moderna exige muito de nós. Exige produtividade, exige que alcancemos metas constantes, respostas rápidas, soluções imediatas, como se sempre tivéssemos que dar conta de tudo, seja no trabalho, na família, na escola, na vida espiritual e até mesmo no cuidado com nós mesmos. Porém, muitas vezes nos encontramos exatamente como os discípulos nesse episódio, diante de, digamos, um desafio gigante, com recursos limitados e a sensação de que o que temos nas mãos não é suficiente para atender a necessidade diante de nós. A cena descrita aqui no capítulo 9 do Evangelho de Lucas é bem conhecida. Trata-se de uma multidão faminta. O dia já avançado, e Jesus vira-se para os discípulos e diz algo que parece impossível: Dai-lhes vós mesmos de comer. O pedido não fazia sentido lógico, afinal de contas, eles mesmos acabavam de constatar que tinham apenas 5 pães e 2 peixes. Ou seja, uma refeição pequena demais para alimentar uma multidão tão grande que estava ali com eles. Mas o detalhe interessante aqui, nessa passagem bíblica, é que Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. Ele não queria apenas alimentar fisicamente aquela multidão, mas ele queria, sobretudo, ensinar aos seus discípulos e a nós também uma lição eterna, uma lição sobre fé, sobre confiança, sobre dependência e sobre obediência a Deus. Quando Jesus diz: Dá-lhes vós mesmos de comer, Ele está nos convidando a olhar para o que nós temos e não para o que nos falta. Sim, quantas vezes, diante de uma crise, de uma necessidade urgente ou de um problema que parece sem solução, nós gastamos a nossa energia pensando apenas no que nós não temos, não é verdade? Nós somos muito propensos a isso, é incrível. Eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho tempo, eu não tenho as habilidades necessárias, eu não conheço as pessoas certas. E aí nesse eu não, nós acabamos nos esquecendo de apresentar a Jesus o pouco que nós temos em mãos. A resposta dos discípulos aqui no versículo 13 revela a limitação natural do nosso raciocínio humano. Eles declararam: Nós não temos senão 5 pães e 2 peixes. Eles não mentiram, de fato aquele era todo o recurso disponível naquele momento. Mas o que eles não perceberam naquele exato instante é que nas mãos certas o pouco é mais do que suficiente. Sim, o milagre da multiplicação dos pães e peixes não começou quando Jesus orou a Deus, mas começou quando alguém se dispôs a entregar tudo o que tinha, mesmo sendo pouco. É assim também conosco. Nos dias de hoje, em meio a tanta agitação, quando somos pressionados por metas inalcançáveis, por expectativas de produtividade e pela cobrança de estar sempre disponíveis, nós corremos o seríssimo risco de achar que nunca temos o suficiente para oferecer. E aí nós vamos nos tornando cativos dessa linha de raciocínio. Eu não posso, eu não tenho. Mas Deus não nos chama para oferecer o que nós não temos. Ele nos chama para entregar aquilo que está em nossas mãos, por menor que pareça ser.
A lógica do reino de Deus é diferente da lógica humana. O pouco nas mãos de Deus se torna muito, e o muito sem Deus se torna pouco ou nada. Olha, meus queridos irmãos, há um detalhe profundo nessa passagem bíblica. Jesus sabia que poderia resolver aquele problema sozinho, sem precisar de ninguém, mas ele escolheu envolver os discípulos no processo. Isso nos mostra que muitas vezes Deus nos dá tarefas que parecem impossíveis, não para nos humilhar ou para nos sobrecarregar, mas para nos ensinar a depender dele e experimentar o seu poder agindo através de nós. É assim que o Senhor faz. Ele fez assim com os discípulos. Ele faz assim conosco também. O Senhor quer que nós façamos a nossa parte, mesmo que ela seja pequena, e deixemos o impossível nas mãos dele. Quantas vezes nós nos sentimos como aqueles discípulos, olhando para a multidão de problemas à nossa frente e para os 5 pães e 2 peixes da nossa vida. Pode ser o salário que não parece suficiente, pode ser o tempo que não dá para tudo, pode ser a força emocional que parece estar, digamos, no limite, pode ser a paciência que está se esgotando, mas é exatamente aí que Jesus nos lembra. Traga para mim o que você tem em mãos. Não importa se aos nossos olhos é pouco. O que importa é que quando colocado nas mãos do Senhor, se torna o suficiente para cumprir o propósito. Esse texto bíblico também nos ensina que o milagre aconteceu na medida em que o pão e o peixe eram distribuídos. Ou seja, a multiplicação foi acontecendo no caminho, no processo. Enquanto eles obedeciam à ordem do Senhor, o milagre ia se desencadeando. Isso significa que muitas vezes o milagre não vem todo de uma vez só, mas se revela passo a passo, enquanto andamos pela fé e obedecemos, mesmo sem entender totalmente como Deus vai agir naquela situação. Isso exige de nós fé, confiança, dependência integral do Senhor. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, nos dias atuais, cheio de pressão, metas, responsabilidades, essa passagem é um convite para que possamos parar de medir a vida pelo que nos falta e começar a olhar para o que nós já temos em Cristo Jesus. É um chamado para não desistirmos diante de desafios que surgem diante de nós como grandes demais, mas lembrar que o mesmo Jesus que multiplicou os pães e os peixes continua sendo o mesmo de hoje. Ele ainda transforma pouco em muito. Ele ainda supre necessidades impossíveis e ainda nos convida a participarmos de milagres que vão infinitamente além da nossa capacidade. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e pensando: eu não tenho o suficiente. Mas Jesus olha para você e diz: me entregue o que você tem. Não importa se parece pequeno demais, nas mãos dele se tornará exatamente o que é necessário. O nosso papel é simplesmente obedecer, confiar e colocar tudo diante dele. O papel dele é transformar, multiplicar e nos mostrar que quando estamos com ele, nunca é pouco, nunca é tarde e nunca é impossível. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.